Olá, graça e pazes, que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Eu sou irmão em Cristo, pastor José Freire, e hoje nós temos uma palavra de paz. Mas antes disto, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Nós vamos à oração e em seguida a palavra 70 semanas de Daniel. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, nós mais uma vez te louvamos, te adoramos, te magnificamos pelo privilégio que nós temos de termos a oportunidade de clamarmos pelo teu nome, de buscarmos a tua presença, de invocarmos o seu nome que está acima de todos os nomes. Senhor, neste instante de oração, venha perdoar os nossos pecados, os nossos erros, limpar nossas vestes no sangue glorioso do Senhor Jesus. Santíssimo, apresentar todas as pessoas inscritas, os que acompanham este canal, apresentar todos os nossos queridos irmãos e irmãs ao longo deste dia em que nós estaremos clamando com os nossos irmãos. Papai, renova as nossas forças, a nossa fé, a nossa estrutura, não deixe-nos estagnados espiritualmente, estacionados, Pai, inertes, sem andar, sem ter uma ação espiritual, mas renova as forças, a fé do teu povo. Levanta esta pessoa que está prostrada, desanimada, sem fé, sem força para caminhar, sem força para prosseguir, sem força para continuar. Renova ele, renova ela, Jesus. Eu te apresento os nossos jovens, os obreiros em todo o Brasil, os missionários no campo missionário nas nações. Quero conclamar em favor daqueles que estão nos presídios, nos hospitais, nos guetos, nas ruas, nas vielas, que a tua mão de compaixão, de misericórdia entre na vida desta pessoa. Te apresento os casais, abençoe o esposo, a esposa, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, levanta, une o casal, repreenda todo o mal, toda a força destruidora de lares, destruidora de vidas, todo espírito contrário que quer ver esta pessoa se afundar nas drogas, no álcool, na prostituição, seja repreendido no nome de Jesus, e que a paz, o livramento, a libertação entre na vida desta pessoa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. As 70 semanas de Daniel é um estudo bíblico para nós aprendermos. Daniel capítulo 9, verso 24 até o verso 27. A linha do tempo, segundo as profecias, em 445 a.C., quando o rei persa Artaxerxes dá ordem da reconstrução de Jerusalém, inicia-se a contagem. Passam-se 7 anos, mais 62 semanas até quando Cristo ascende ao céu. Inicia-se a dispensação da graça com o tempo de duração não revelado. Finaliza-se a graça com o arrebatamento da igreja, começando pela ressurreição e a ascensão de todos os que morreram em Cristo no mundo. O Espírito Santo também deixa a terra, e então inicia-se nele o reinado do anticristo. Seu reinado será de 7 anos, divididos em 2 partes iguais, tendo na primeira um período de relativa paz, na qual contará com a aliança de Israel, por crer ser ele o seu Messias esperado. É o início da 70ª semana. Na segunda parte, porém, ele romperá e afrontará Israel, e as pragas preditas cairão sobre a terra. E nesse período a igreja estará com Cristo nos céus, celebrando as bodas. Na terra, apesar do caos, das perseguições, haverá conversão a Cristo.
Afinal dos 7 anos, o anticristo conspirará contra Jerusalém, cercando-se, mas então surgirá nas nuvens o sinal do Filho do Homem vindo do céu, com seu exército celeste e com a igreja que havia subido no arrebatamento, e destruirá o anticristo e os seus exércitos. Cristo implanta então o reino de 1000 anos, durante o qual Satanás permanecerá preso. E ao final deste tempo, entretanto, Satanás será solto e voltará a enganar as nações que sobreviverem à grande tribulação, e cercará a cidade santa. Mas nesse ponto está predito que cairá fogo do céu e consumirá o grande adversário e os seus exércitos. O próximo evento predito nas Escrituras é o julgamento do grande trono branco, diante do qual todos comparecerão e se abrirão os livros. Aqui é o que acontece a segunda grande ressurreição de todos os outros seres que viverem no mundo de todos os tempos, mas que morreram sem conhecer a Cristo. Após o julgamento de todos estes seres humanos, eles serão divididos e sentenciados às suas obras e ingressarão na eternidade futura, que se iniciará a partir de então. Os que haverem por dignos estarão com Deus e habitarão em uma nova terra, em um novo céu. Os que forem reprovados, juntamente com o diabo e seus anjos, e também o próprio inferno, serão lançados no lago de fogo, segundo essa é a segunda morte. O estudo das profecias. Texto central, profecia de Daniel 9, verso 24 e 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão da profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe-se, entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O verso 24, a profecia é dirigida ao povo de Daniel, Israel e a sua cidade, Jerusalém. A palavra semana aparece no original como Shabuá 7, 77. O período transcorrido exige que sejam 7 de anos, medida de tempo bem conhecida pelos judeus que, como exemplo, aram e plantam durante 6 anos e no 7º dedicam o sábado de repouso para a terra. Parte deste versículo já se cumpriu, porém a última ainda não. Compare Isaías 61, verso 1 e 2 e Lucas 4, 18 e 19. A revelação dos tempos. Esta revelação está ligada ao Apocalipse 11, 12, onde encontramos por cálculo a duração dos anos das semanas de Daniel. Se 3 anos são 1260 dias, então cada ano tem 360 dias, com 12 meses de 30 dias cada, exatamente como é o calendário judeu até hoje. E segundo o verso 25, as semanas se iniciam quando o rei Artaxerxes deu ordem para restaurar a cidade de Jerusalém, o que só é mencionado assim em Neemias 2, verso 1. A data é data com precisão no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes. O mês foi Nissan e o dia não é citado diretamente, revela o costume judaico usado, meus queridos, para indicar implicitamente o primeiro dia do mês. Assim, os cálculos apontam para 1 de Nissan de 445 a.C., que no nosso calendário corresponde a 14 de março de 445 a.C. Se pegarmos a data encontrada e contarmos o tempo até o Messias, como diz o verso 25, e dividirmos por 69, teremos que cada semana tem exatos 7 anos de duração.
Veja quando exatamente as 69 semanas se acabam. 69 de 7 anos totalizam 483 anos, de 360 dias cada. Este tempo em dia resulta em 173.880 dias. Tomando a data inicial de 14 de março de 445 a.C. e contando os 173.880 dias, à frente chegamos a 6 de abril de 32 depois de Cristo, 10 de Nissan, o dia preciso em que Jesus entrou em Jerusalém. E compare-se no verso 26 de Zacarias 9:9. Jesus é o Messias, de João 4, 25 e 26. Então, o verso 27, a 70ª semana de Daniel. Meus queridos, essa é a primeira parte do estudo de Daniel e a segunda parte nós iremos colocar na próxima semana. Que Deus te abençoe e fique atento para a segunda parte do estudo de Daniel.